como eles estão, de certa forma, próximos ali do território indiano, o pessoal de Pequim também está de olhos abertos com essa situação estranha aí que está rolando ali nos seus vizinhos indianos, né? Porque eu não sei se você sabe, mas esses dois países estão coladinhos um no outro, né? Então, meus amigos, lá no território indiano, uma enfermidade altamente perigosa está circulando e essa enfermidade altamente perigosa, ela tem uma taxa de letalidade altamente preocupante. Por quê? 75%, meus amigos. Imagina, 75% das pessoas que contraem essa enfermidade batem as botas. 75. Vai mais do que aquilo que o tio Bill da Microsoft já tinha falado desde o início de 2024. Lá em abril de 2024, quando a gente ainda estava tentando entender o que estava acontecendo no mundo com a crise sanitária, tio Bill já estava falando que viria uma crise sanitária pior, e essa crise sanitária pior que estava chegando, ela teria uma taxa de óbito muito maior do que aquele agente causador da primeira crise sanitária aí 2020, beleza? Então, meus amigos, é claro que isso já gera um monte de medo nas pessoas. Já tem gente morrendo de medo. Será que isso aqui é um equipamento bélico biológico proposital que está sendo liberado em cima das pessoas? Será que isso vai gerar a próxima crise sanitária? A gente não pode esquecer que o próprio boletim dos cientistas atômicos, né? Eles atualizaram o relógio do juízo final, dizendo que o mundo está mais próximo ainda de um caos completo e do fim da humanidade, né? Quem fez isso foi o Boletim dos Cientistas Atômicos, foi uma organização criada em 1947 com a ajuda de Albertinho Einstein. Notícias, já já eu volto para esse navio de Pequim que estava aqui no Brasil. Quando a gente olha essa situação, a gente fala: caramba, será que vem uma nova crise sanitária? Será que isso aí está chegando já? Né? Será que está vindo de um novo laboratório? Né? Será que foi fabricado pelo ser humano? Será que está vindo naturalmente? Por aí vai. Ou seja, é importante lembrar que esse agente causador aí, né, com a letra N, ele. Vamos adaptar o nome dele? Nilpa. O Nilpa. O agente causador Nilpa, ele não tem nada que você possa usar para melhorar disso, tá? Não tem nada. Os caras só fazem paliativo ali. Não tem um produto que você possa usar para poder se safar desse negócio, tá? Então, esse agente causador que está na lista dos patógenos prioritários lá da Organização Mundial da Saúde, há quem diga, né, que o negócio ali já está programado para ser uma nova crise sanitária. A gente não sabe exatamente, mas ontem eu dei um presente para vocês, né? Porque eu expliquei para vocês o que está na agenda do alto escalão do poder. Expliquei para vocês na nossa conversa de ontem, dia 27 de janeiro, terça-feira, que em 2005 aconteceu uma reunião muito sigilosa num determinado país, não vou falar qual, nem numa determinada cidade, que eu também não vou falar qual, mas a galera que está lá na Arca sabe. 2005 aconteceu uma reunião de altíssimo escalão em que o grupo ali apresentou um plano, uma agenda nefasta de controle e destruição de boa parte do mundo. Um cara que participou dessa reunião em 2005, ele não aguentou mais segurar aquela informação para si. Em 2010, ele entrou em contato com um jornalista investigativo e botou na boca do trombone lá, jogou no ventilador, e a gente ficou sabendo em 2010 dessa agenda, e essa agenda envolve um conflito direto entre Teherã e Tel Aviv, é um conflito de natureza nuclear, e depois disso vindo uma nova crise sanitária. Então, uma nova crise sanitária está programada, né? A gente sabe que, como eu estava falando no início, lá em abril de 2020, quando a gente ainda estava tentando entender o que estava acontecendo com a crise sanitária de 2020, tio Bill estava dando entrevista falando que a pior crise sanitária seria a segunda que viria, que teria uma taxa de óbito muito maior do que aquela. Então, será que é esse? Não sei, meus amigos, vamos ficar de olho, tá certo? Então, muita gente, vários pesquisadores em 2021 já falavam, como é o caso da Sarah Gilbert, dizendo que esse agente causador, o NILPA, né, o agente causador NILPA, ele, ele simplesmente teria, né, eles falavam naquela época, um grande potencial de causar uma crise sanitária, tá? É claro que tem outras pessoas, né, que estão dizendo que hoje, né, o modo de vida do ser humano,
as muitas radiações às quais o ser humano se expõe, né, seja as radiações de Wi-Fi, da internet de quinta geração, internet de sexta geração, isso aí estaria enfraquecendo o sistema de defesa do corpo humano e também ativando ali certos agentes causadores que estavam, latentes, né, aí nos seres humanos e também, em morcegos, né. Além disso também, muitas informações chegam dizendo que o governo indiano está escondendo o tamanho real desse problema. Pode ser que o negócio já esteja numa escala inacreditável lá no território indiano, a gente sabe que, ali a gente tem 1,5 bilhão de pessoas, é gente pra caramba, e, pode ser que esteja já muito mais forte do que eles estão falando, né. Por enquanto a gente tem, um número, assim, de certa forma controlado, né, de pessoas que foram afetadas e que vieram a óbito por causa disso, mas segundo outras pessoas haveria milhares de casos já ocultos para evitar pânico na população ou talvez por razões políticas, né. Isso ganhou muita força quando a mídia inicialmente exagerou os números, mas depois o governo corrigiu. Então, a gente não sabe, né. Assim como na crise sanitária, nós aprendemos em 2020, quando a crise sanitária começou lá no território de Pequim, a gente sabe que já havia começado final de outubro, início de novembro, e dezembro já estava grande, janeiro já o negócio já estava incontrolável, mas todo mundo fala naquela época, a gente: "Não, tá tudo tranquilo, não tem motivo para preocupação, fiquem tranquilos". Então a gente não sabe exatamente, hoje em dia é muito difícil a gente confiar, né, nessas informações. Eh, algumas pessoas estão, preocupadas ainda, né, dizendo que isso, pode ser, transmitido também por alimentos, né, fluidos, né, contato próximo e por aí vai. Tem gente que já está dizendo que o pessoal está querendo fechar tudo novamente, igual fecharam lá em 2020. E, eh é claro que tem gente que vai dizer também que é castigo divino, né, algumas pessoas vão dizer isso. Então, a situação lá no Oriente está preocupante, você sabe disso. Mas, antes da gente entrar no navio lá de Pequim que ficou, né, ancorado aqui no Rio de Janeiro um tempo, tem uma outra informação muito estranha que aconteceu durante o Fórum Econômico Mundial, o encontro de Davos deste ano. Eu não sei se você reparou, mas o presidente Donald, ele falou algo estranhíssimo no encontro do Fórum Econômico Mundial que aconteceu na semana passada. Você reparou algo que o presidente Donald falou sobre crise sanitária que acabou dando o que falar, porque ele soltou uma informação muito estranha? E a gente não sabe, meus amigos, se essa informação que o presidente Donald soltou, que é estranha, foi porque ele se confundiu, estava distraído, se expressou mal, ou se tem alguma coisa ali que ele quis soltar de informação, tá? Eu não sei se você está ciente, eu vou explicar isso para você agora, mas, tá? Então, olha só. 3 anos após o início da crise sanitária, o mundo vive sob o fantasma de um terceiro grande conflito mundial, com rumores de escassez energética, alimentar e de uma ofensiva cibernética global, sem falar na próxima crise sanitária. Por que tudo isso se a humanidade já dispõe de tecnologia suficiente para que ninguém nunca mais precisasse pagar a conta de luz ou fosse privado de comida e de conforto? Há, é claro, um pequeno grupo de superpoderosos globais que se fortalece com base na escassez de alimento, nos conflitos, no medo e no sofrimento aí com relação aos povos. É de controle que se trata. A palavra apocalipse em grego significa desvelamento ou revelação. Desejamos que o verdadeiro apocalipse seja um evento não de destruição e de óbito, mas de esclarecimento e autonomia. Se o mundo está a 90 segundos da sua destruição, você deve buscar, com a informação e o conhecimento, aproximar-se de um verdadeiro apocalipse da revelação que traz a verdade e que liberta das ciladas retóricas da tristeza e do sofrimento. É o que esse livro quer te ajudar a fazer, beleza? Nesse livro aqui eu previ várias das coisas estranhas que estão acontecendo no mundo, inclusive a volta do presidente Donald ao poder. Então, meus amigos, o presidente Donald, lá no fórum de Davos na semana passada, ele soltou uma pimentinha, falou algo muitíssimo estranho. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: "Well, wars are worse than anything, but we can stop wars, because that's sort of up to us." Ou seja, o então, os conflitos são as piores coisas que existem, mas nós podemos parar os conflitos, porque isso está na nossa responsabilidade. Mas, né, ele continua dizendo: "But things like, dust flying in the air, whatever", aí a crise sanitária vem, ou seja,
Ele fala assim: os conflitos são as piores coisas que existem, mas nós conseguimos parar os conflitos porque essa é a nossa função. Mas coisas que estão ali, como poeira voando no ar, seja lá de onde a crise sanitária 2020 veio, isso aí a gente não pode parar. Meus amigos, ele soltou algo muito estranho aqui. Por quê? Ele está dizendo que a crise sanitária de 2020 teria vindo a partir de poeira viajando no ar, né. Então, é claro que esse negócio de falar "dust flying in the air", né, poeira voando no ar, foi interpretados alguns ali como um recado secreto que ele estava dando para as pessoas, né. Então, algumas pessoas falaram: "Será que ele está insinuando que, na verdade, o agente causador da crise sanitária seria não um agente causador real, mas algo relacionado a uma espécie de poeira inteligente, um equipamento bélico químico, feito por operações bélicas ou até uma geoengenharia de nanopartículas?" A galera começou a ficar, né, de cabelo em pé imaginando isso, né. E a gente tem gente que fala: "Ah, ele admitiu que aquilo ali não foi um agente causador de verdade, que aquilo ali foi, na verdade, uma operação bélica envolvendo uma espécie de poeira que estava gerando esse tipo de problema nas pessoas através de nanopartículas, né. Meus amigos, é tudo maluquice, mas na verdade a gente sabe que as tecnologias green, GRN, são aquilo que é tudo aquilo que vai dominar o mundo, a gente precisa estudar muito bem isso. Quais são as tecnologias green, GRN? Genética robótica, inteligência artificial e nanotecnologia. Meus amigos, nanotecnologia é um negócio estranho pra caramba, pode dar um tipo de prejuízo, gerar um problema que você não faz ideia. Eu fico até me lembrando daquele filme, O Dia em que a Terra Parou. Você assistiu esse filme? Quem assistiu o filme O Dia que a Terra Parou com Keanu Reeves, coloca aí, eu assisti, tá? Se você assistiu, aproveita para se inscrever, dar o like. O Dia em que a Terra Parou, né? O Keanu Reeves falando lá o Klaatu Barada Nikto, né? Que é a frase que os alienígenas falam. Naquele filme, a gente vê que os alienígenas, eles estavam querendo destruir a humanidade através de uma espécie de nanopartícula, né, um tipo de robozinho pequenininho que ia saindo destruindo tudo, né. A gente sabe que esse filme de 2008, né, e o Keanu Reeves fazendo o papel de Klaatu, né, por isso que ele fala Klaatu Barada Nikto, ali existem nanobots ou nanomáquinas, né, nesse remake de 2008. Porque o robô gigante do filme, que é o Gort, né, que era uma versão diferente daquilo que a gente viu no filme de 1951, ele se transforma numa nuvem de nanobots autorreplicantes, né, ou que eles chamam de nanomites, né, ou nanomáquinas semelhantes a insetos alados. Esses nanobots são o equipamento bélico principal nesse filme, né, dos alienígenas para eliminar a humanidade, segundo eles, preservar o planeta, devorando tudo feito pelo homem, inclusive construções, veículos e pessoas, mas deixando a natureza intacta. Ou seja, seriam como se fossem aqueles peixinhos, né, que tem um dente muito afiado, que tem a ver com uma certa profissão aí, que existe, uma profissão muito antiga. Aqueles peixinhos, né, parece que são vários robozinhos microscópicos daqueles peixinhos que saem devorando e destruindo tudo, né? E esses nanobots ali naquele filme, eles são liderados, né, quando o sistema de defesa do planeta Terra tenta destruir o Gort, né, e ele se espalha ali por todo o mundo, consumindo cidades inteiras, né. E no clímax do filme, né, o Keanu Reeves, que é o Klaatu, entra em sua esfera para desativá-los, né, parando essa destruição, só que ele causa um apagão global de tecnologia, mais uma ideia aí, apagão global, né. Então, só um detalhe, né, o Keanu Reeves é muito bom pra fazer esse papel, né, um papel de alienígena, um papel de um cara que não tem muita expressão facial, né, assim como o Schwarzenegger é o cara perfeito para fazer o papel de um robô, né, porque o cara, né, austríaco morando nos Estados Unidos, até hoje não sabe falar inglês direito, né, com aquele sotacão dele, papéis perfeitos para eles, né. Então, quando eu escutei essa história do presidente Donald falando sobre dust flying in the air, poeira voando no ar, de onde veio a crise sanitária, é claro que uma galera falou: "Meu irmão, será que ele tá dando um recado pra gente falando de algo novo que tá chegando?" Meus amigos, é muito estranho. Tem gente que vai dizer: "Não, o presidente Donald estava só comparando a crise sanitária a eventos que são imprevisíveis, eventos que são, incontroláveis", né, e mantendo sempre a sua linha habitual de criticar Pequim, né, e o impacto econômico que veio da crise sanitária. Mas isso gerou um burburinho gigante nas redes sociais, né, vários clipes ali,
presidente Donald revela a verdade e tal. Eh, e muito estranho tudo isso, tá. Então, enquanto a gente tem esse agente causador lá na Índia, gerando alta preocupação, inclusive porque taxa de letalidade 75%, meu amigo, você já imagina, de 100 pessoas que pegam, só 25% sobrevivem. Muito estranho, né. Então, se tiver uma crise sanitária desse negócio aí, meu irmão, aí só Jesus mesmo para nos salvar, né. Aí, meus amigos, a gente já viu que a situação tá estranha lá na Índia. Não só a Índia, mas a China também começou a reimplementar exatamente aqueles sistemas de segurança que eles implementavam na época da crise sanitária, então isso é muito estranho. Mas, além disso, o problema é que a gente também vê o presidente Donald aí falando sobre essa poeira que voa no ar. E no meio dessas estranhezas todas acontecendo no mundo, logo agora, a gente teve esse navio misterioso parando aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, quando você estuda esse negócio da crise sanitária que ganhou o apelido da Espanha, você vai ver que, na verdade, ela não começou na Espanha, ela começou nos Estados Unidos. Aí você fala: "Mas por que que o nome dela é uma crise sanitária da Espanha e não uma crise sanitária dos Estados Unidos?" É porque todo mundo estava escondendo essa informação naquela época, os jornais não noticiavam, e um único ou primeiro país que decidiu falar abertamente sobre esse tema foi a Espanha. E a Espanha acabou ficando com o filme prejudicado, com a sua imagem prejudicada, porque todo mundo ficou conhecendo essa crise global como a crise global que começou na Espanha, o que não é verdade. Agora, quem pesquisa o início da crise sanitária, que ganhou o apelido de espanhola, mas começou nos Estados Unidos, você vai perceber que existem algumas coisas estranhas que estavam acontecendo nos Estados Unidos naquela época. Por quê? Porque ali a crise sanitária, essa de apelido espanhola, ela acontece primeiro no contexto do primeiro grande conflito global. E a pergunta que a gente deveria fazer nesse momento é: naquela época, a gente não pode esquecer, o primeiro grande conflito mundial começou em 1914. Em 1914, né, durou de 1914 a 1918. Na época do primeiro grande conflito mundial, mais de 100 anos atrás, já existia tecnologia para desenvolver equipamentos bélicos de natureza biológica? Eu gostaria de perguntar a sua opinião sobre isso. Se você acha que sim, coloca um. Se você acha que não, coloca 2. Já havia, em 1918, tecnologia para criar equipamentos bélicos biológicos? Se você acha que sim, de 100 em 100 anos. Quando você fala isso, você está partindo do princípio que essas crises são de origem natural e de que não existem equipamentos bélicos biológicos. Você pode estar errado nessas duas premissas. Para entrar nesse assunto mais espinhoso, estranho, e maluco, meus queridos, eu perguntei para vocês. Em 2014, 15, 16, 17, 18, os 4 anos ali do primeiro grande conflito mundial, já havia tecnologia para criar equipamentos bélicos de natureza biológica? Sim. E é claro, meus queridos, nós estamos ali falando de um contexto de grande conflito mundial, primeiro grande conflito mundial que durou de 1914 a 1918. Os países estavam brigando entre si e eles estavam usando equipamentos bélicos novos, inclusive os equipamentos bélicos de natureza química. Estavam ali sendo usados à torta e à direita. E aí, meus amigos, naquela época, os alemães, que liderados pelo general Ludendorff, estavam ali brigando com os americanos, os alemães já tinham desenvolvido naquela época o primeiro programa organizado de conflito biológico da história moderna, focado em colocar enfermidades em animais. Segundo a história oficial, apenas eles queriam colocar enfermidades em animais e não em seres humanos. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, parabéns, eu quero vender uma ponte para você e eu quero também falar sobre você, sobre Curupira, Mula Sem Cabeça e a Fada Madrinha Tinkerbell.
e o Papai Noel. Agentes alemães tentaram colocar agentes causadores em mulas, cavalos, bois, dos aliados, colocando ali enfermidades nesses animais para sabotar a logística de transporte na frente europeia e em portos neutros. Aí você fala assim: espera aí, Daniel, os alemães fizeram isso na Europa com os meios de transporte animal dos seus inimigos. Ok, mas eles também queriam sabotar a frente logística de transporte em portos neutros? Quais portos neutros? Meus amigos, primeiro, Noruega, segundo, Argentina. Os alemães estavam querendo colocar agentes causadores eh, na Argentina também. Você fala: "Meu irmão, foi longe, hein? Os caras estavam fazendo isso pra cá também, achei que fosse apenas na Europa". Pô, estranho pra caramba essa parada. Os caras queriam botar coisa aqui na Argentina, meu irmão. Muito estranho isso, tá? Então, eh, essa ideia fazia parte desse programa coordenado do Estado-Maior alemão, especificamente a Abteilung Ilb, né, debaixo ali da coordenação de Rudolf Naldoni, entre os anos 1915 e 1918. Lembrando, o objetivo era prejudicar os meios de transporte dos inimigos, que naquela época eram cavalos, né, para os aliados, principalmente Grã-Bretanha, França e Rússia, já que naquela época era conflito de trincheira. E o conflito de trincheira ele dependia muito de cavalos para mover os seus suprimentos, logística, ambulâncias e artilharia, tá? E as estimativas indicam que milhões de cavalos foram usados na frente ocidental e também na frente oriental, ou seja, cavalo era um meio de transporte muito comum naquela época, tá? Na Primeira Guerra, a gente está falando ali 1914 a 1918, a mecanização ainda era muito limitada, não tinha carro para lá e para cá, meus amigos. Cavalos e mulas que transportavam munição, comida e os próprios feridos ali nos terrenos lamacentos e nas trincheiras. Então, a neutralidade de alguns países começou a ser um motivo de problema. Por quê? Deixa eu te perguntar uma coisa. De onde vinham todos esses cavalos aí que eram mandados para a Europa? Os argentinos eram os maiores exportadores de cavalos para a Europa. Então o que os alemães pensaram? Vou botar um monte de pereba nesses cavalos. E a Noruega, você pergunta aí, pô, mas a Noruega também não era independente no primeiro grande conflito mundial? Era independente, era neutra, mas também estava ajudando. Aí você fala, com o quê? Com cavalo? Não, com rotas de suprimentos britânicos para a Rússia através de trens e de renas, tá? Então, através da Noruega, chegavam suprimentos vindos da Inglaterra para os russos, que eram aliados do Ocidente, tá? Então, infectar esses animais em portos na origem ou durante o trajeto impedia o embarque e causava óbitos em massa durante a viagem, enfraquecendo a logística aliada sem confronto direto. Ou seja, os caras botavam essa enfermidade nos animais lá na Argentina, durante a viagem de navio até a Europa, os bichos morriam tudo, ok? Então, aí você fala assim, mas aconteceu mesmo essa operação lá? Como é que foi feito isso? Tinha alemão ali infiltrado na Argentina? Pô, sempre teve alemão na Argentina, né, meus amigos? No primeiro grande conflito mundial e no segundo. E depois? Como eu falei para vocês, a Argentina era um fornecedor vital de meio de transporte, cavalo, para os aliados, especialmente a França e a Grã-Bretanha, que iam ali para portos europeus como o Porto de Bordeaux. Agora, agentes alemães, possivelmente através da embaixada ou consulado em Buenos Aires, receberam os agentes causadores enviados por submarino ou por correio diplomático. Você tem noção disso, meus amigos? Através de submarinos e cartinhas, os agentes causadores para matar os cavalos argentinos chegavam até a Argentina.
E o que que eles faziam? Eles colocavam esses agentes causadores em cubos de açúcar para alimentar os animais nos currais e nos portos, ok? Alguns outros agentes causadores eles aplicavam nas narinas ou na água que os animais consumiam. Por isso que eu falo para vocês que, o cara acabou batendo as botas porque colocaram um açúcar mascavo no café dele. É por causa disso, meus amigos. Porque durante muitos anos os caras colocavam os agentes causadores sejam eles biológicos ou químicos, nos cubos de açúcar, tá certo? Então, resultados que a gente tem documentado ali, né? Várias mulas morreram devido a infecções atribuídas a essas ofensivas. A gente não tem muita certeza de quantos cavalos eles conseguiram eliminar fazendo isso, tá? Nos navios chegando a Bordeaux, na França, em 1916, algumas fontes francesas suspeitavam dessa contaminação alemã ainda lá nos portos argentinos, né? Então o impacto foi moderado, né? Surtos ocorreram, mas não paralisaram completamente a exportação de cavalos argentinos para a Europa. Perfeito? Agora, e no caso da Noruega? Porque na Noruega, a Noruega não mandava cavalo, a Noruega mandava suprimento carregado por cavalo, tá? Então a Noruega era neutra, mas ela servia como uma rota terrestre para chegar suprimentos da Inglaterra para a Rússia, através de trem, mas também de tração animal, mas até através de rena também, tá? O caso mais famoso foi o do barão Karl von Rosen, barão alemão, que ele foi detido em janeiro de 1917 em Karasjok, lá no norte da Noruega, com 2 cubos de açúcar contendo esse agente causador vivo. Esse agente causador vivo que os caras pegaram no flagra do barão Ottokar von Rosen, lá em 1917, foram preservados vivos até 1998, quando analisados por cientistas britânicos e noruegueses, confirmados ali na revista Nature. Qual que era o objetivo? Obviamente, era infectar os cavalos e renas usados para transportar suprimento britânico através da Noruega para a Rússia na frente oriental. Qual que era esse método? Também açúcar, né, agente causador dentro do açúcar e também passando na narina e colocando na água dos cavalos, tá. O von Rosen ele foi libertado sob pressão do embaixador sueco e não teve um julgamento completo, tá. Não teve nenhum tipo de grande mortandade ali que a gente sabe. Agora, outros países neutros, preste atenção, como é o caso da Romênia e como é o caso da Espanha, tiveram operações similares. Mas a Noruega se destaca por esse artefato que foi preservado, né? O famoso sugar lump, que é esse cubinho de açúcar contaminado com esse agente causador aí, que ficou vivo depois de 80 anos. Tá certo? Então, meus queridos, a Espanha também foi alvo desse tipo de ação aí de conflito biológico, tá? Então, meus queridos, o laboratório da Academia Militar Alemã em Berlim é, é onde aconteciam essas pesquisas. Boa parte desses documentos acabaram sendo destruídos, né, no fim do primeiro conflito, tá? Então, eles começavam ali de uma forma meio amadora, usando agulha, cubo de açúcar, aplicação naval, e houve uma diferença chave ali, né? Segundo eles dizem, os alemães, a gente não tinha objetivo nenhum de prejudicar ser humano, a gente só queria prejudicar os animais, tá? Hum, Meus amigos, é claro que você contamina um animal, pode passar para a pessoa também, óbvio, tá? Esse plano alemão na Primeira Guerra Mundial foi considerado o primeiro uso organizado de equipamentos bélicos biológicos no século XXI e influenciou vários dos programas posteriores, como no Japão, no Segundo Grande Conflito Mundial, o programa norte-americano e soviético durante o Conflito Frio, tá? Isso aí são operações confirmadas por arquivos dos aliados, né, da inteligência britânica do Room 40, né, o quarto 40, artigos científicos da Nature de 1998 e livros como The Fourth Horseman, o quarto cavaleiro do Robert Koenig. O impacto ali, né, foi limitado, mas a gente percebe que os caras já tinham esse plano, e já tinham essa tecnologia. Então, meus queridos, prestem bem atenção. Se você acredita que uma crise sanitária só acontece de 100 em 100 anos,
você está partindo de 2 premissas que parecem erradas. Primeiro, todas as crises sanitárias são naturais, e a outra premissa errada é: não existem equipamentos bélicos de natureza biológica. Parece que essas 2 premissas estão super erradas. Agora, meus queridos, será que esse navio veio trazer alguma pereba dessa para cá? Eu não sei. Mas o maior perigo de uma crise sanitária no Brasil é outro. Não é, na minha opinião, esse navio. É um outro que você não faz ideia e que está muito perto de você. Está sendo programado algo para um futuro muito próximo, aqui no Brasil, que pode fazer o Brasil cumprir um destino grotesco que foi colocado para ele. Qual destino grotesco? Meus amigos, vocês sabem que antes da crise sanitária de 2020, em outubro de 2019, os caras fizeram um exercício de simulação de uma crise sanitária. E nesse exercício de simulação que foi com o mesmo agente causador que acabou, sendo responsável pela crise sanitária real 2 meses depois, na simulação de 2019, de outubro, a crise sanitária começava no Brasil, ok? A crise sanitária começava no Brasil. Depois, fizeram outra simulação em 2022 e, mais uma vez, o início da crise sanitária na simulação começava no Brasil. Esse navio aqui me preocupa, mas tem uma outra coisa que me preocupa 1 bilhão de vezes mais. E se você está no sul ou no sudeste, acho melhor tu abrir o olho, porque estão preparando um negócio para o Brasil, que isso quando eu vi essa notícia, eu tive calafrio, eu perdi o sono.